Olá, tudo bem? Gostaria de continuar falando com você a respeito do tema do perdão. Nos 3 vídeos anteriores a gente conversou um pouquinho sobre o momento certo de nós pedirmos perdão a Deus. No segundo vídeo nós pensamos um pouquinho a respeito da questão da culpa. E no terceiro vídeo nós pensamos também como nós ofendemos a Deus quando nós oramos mais de uma vez pedindo perdão pelo mesmo pecado que Ele já perdoou a primeira vez. Mas eu quero falar para você agora um pouquinho a respeito de uma história que eu coloquei no livro A Sala, que é verídica. Aconteceu em Ruanda, em Kigali, em 1994. Quem contou essa história foi o pastor Paulo Leitão, que foi missionário lá na época, quando aconteceu aquela coisa terrível, um genocídio, a guerra e luta entre 2 tribos. Mas essa história me marcou bastante, eu sempre tenho contado ela. Mas o que aconteceu foi que, quando eu estava no Japão como missionário, de 2011 a 2013, eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia com japoneses em Tóquio. E quando a gente estuda a Bíblia com japonês, é muito diferente, como aqui na Europa, nos Estados Unidos, nas Américas, na América do Sul, onde as pessoas já conhecem a Bíblia, já aceitam que há um Deus e também entendem quem é a pessoa de Jesus. Acontece que no Japão a gente não começa nem do zero, a gente começa no -1, com o conceito de quem é Deus. Que a Bíblia é um livro inspirado. E eu lembro que eu estava ali durante a semana numa classe bíblica, estudando aquele assunto com os japoneses, vários deles na classe, e eu expliquei o grande conflito. Como que aconteceu a guerra no céu, a rebelião de um anjo contra Deus, e como o pecado surgiu. E depois de ter explicado tudo aquilo, no final uma moça, ela pensou, refletiu e ela disse as seguintes palavras que me chocaram, porque eu nunca tinha ouvido isso de ninguém com quem eu tivesse estudado a Bíblia. Ela disse assim: muito interessante essa lenda. Ela tratou a história da Bíblia como um conto, uma lenda, e eu fiquei pensando durante a semana. Semana que vem eu preciso de alguma coisa que toque o coração dela, que mexa com ela, que mostre que as histórias da Bíblia e a mensagem da Bíblia é real, é verdadeira, e que o amor de Deus é algo profundo, que realmente mexe conosco ainda hoje, que não é um conto, que não é uma fábula. E eu resolvi contar essa história, e eu contei essa história. A história que aconteceu em 94, em Kigali, capital de Ruanda, quando estava havendo a guerra entre os Hutus e os Tutsis, 2 tribos, eles estavam se matando. Só membros da minha denominação morreram mais de 10 mil assassinados ali naquela guerra. Foram 800 e poucos mil assassinados, mortos durante esse conflito civil. Eu tive a oportunidade de visitar lá em 2018, fui ao museu em Kigali e pude ver em primeira mão tudo o que aconteceu ali. E durante essa guerra civil, na cidade de Kigali, um rapaz invadiu o quintal da casa de alguém e roubou uma cabra. O senhor dono da casa viu que a sua cabra estava sendo roubada e ele foi lutar com o rapaz para tentar reaver o seu bem. Mas um era de uma tribo, o outro era de outra, estava vendo toda aquela guerra civil, aquela coisa maluca. O rapaz não pensou 2 vezes, pegou um facão que ele tinha na cintura e atacou aquele homem, cravando a faca, o facão no peito dele. Ele caiu ao chão, se esvaindo em sangue. O filho viu, veio atender aquele senhor de idade e teve tempo de ver o rapaz indo embora com a cabra. E sabendo que o pai iria morrer, ele conversou com o pai e as últimas palavras foram as seguintes: pai, eu vi quem foi, eu sei quem é aquele rapaz. O senhor quer vingança? Vingança naquele país é levado muito a sério, ainda mais naquela situação toda. E o pai balançou a cabeça dizendo que sim. Ele disse para o filho: filho, eu quero que você faça amizade com esse rapaz, ensine a Bíblia para ele, traga ele para a nossa igreja, porque quando Jesus voltar, eu quero ver ele no reino de Deus. Essa é a minha vingança. E o filho prometeu para o pai, no último momento de vida, e agora com o coração partido, com dor, sentimentos, quem sabe até de raiva ou ódio contra aquele rapaz que tirou a vida do seu pai, mas ele cumpriu a promessa e sem dizer quem era, ele fez amizade com o rapaz, estudou a Bíblia com ele, e esse rapaz se converteu, se batizou, hoje é membro da igreja,
esperando a volta de Jesus para dar um abraço naquele homem, para dizer para ele, perdão, porque eu tirei a sua vida. Isso é uma coisa difícil de entender. Eu não sei quem é esse homem, e ele já faleceu há tantos anos, quase 30, mas uma coisa eu sei, ele tinha o amor de Jesus no coração, um amor que não dá para medir, não dá para imaginar. O mesmo amor que Jesus demonstrou na cruz quando ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava perdoando ali os seus assassinos. Aquele homem perdoou seu assassino. E o resultado foi lindo. O que aconteceu? Eu contei essa história lá na classe bíblica no Japão, em Tóquio. E quando eu terminei, e eu tinha orado durante a semana, aquela moça foi tocada por essa história de uma maneira que eu nunca vi ninguém ser tocado. Ela colocou a mão na cabeça e ela ficava assim e dizia, eu não consigo entender como ele pôde perdoar daquele jeito, como que o filho pôde perdoar daquele jeito, como que puderam demonstrar amor dessa maneira, dessa forma. Eu quero dizer para você uma coisa, o amor de Deus é incondicional e ele quando entra na nossa vida ele nos transforma e o perdão faz parte desse kit do amor incondicional de Deus e aí a gente consegue perdoar os pecados e os crimes mais terríveis. Só com o amor verdadeiro de Jesus na nossa vida para a gente conseguir agir dessa maneira. E meu desafio para você é esse. Nós pensamos um pouquinho sobre o nosso perdão em relação a Deus, quando nós pedimos e oramos para Ele, sobre a questão da culpa, mas esse ponto é fundamental. Perdoar uns aos outros. No 5º vídeo eu quero falar um pouquinho para você a respeito desse desafio de perdoar o próximo. E a história da Grace que aparece no livro A Sala é uma história verídica e eu vou contar para você no próximo vídeo como isso aconteceu nos últimos momentos de vida dela. Que ela entendeu que ela precisava perdoar o ex-marido. E aquilo mudou a minha vida, mudou a minha maneira de ver as coisas. Me transformou, porque eu entendi ali com a história da Grace quão importante é a questão do perdão. Que Deus abençoe você e que te dê o amor incondicional de Jesus para você perdoar, não importa o que faça contra você, porque é assim que Jesus agiria no seu lugar. Deus te abençoe, até o próximo.